Olá, irmãos. A história do Dia de Ações de Graças, que é um dia de celebração nos Estados Unidos, ela é bem interessante. Ela tem origem no ano de 1621, quando os colonizadores ingleses haviam chegado ao Novo Mundo e estabeleceram uma colônia ali em Plymouth. Desde então, eles passaram por um período de muita dificuldade até então fazer a primeira colheita. Então resolveram celebrar ali uma grande festa em gratidão a Deus, acabando por convidar os nativos americanos. E desde então, eles passaram a celebrar essa data que ressalta aí o cuidado de Deus. Mas qual é a relação deste costume estrangeiro conosco? Eu creio que a ligação está justamente na virtude cristã da gratidão, mesmo em meio às dificuldades. Normalmente, em tempos difíceis, a nossa tendência é murmurar, culpar os outros, seja o cônjuge, os filhos, vizinhos, circunstâncias, falta de recursos, ineficiência de lideranças políticas. A lista não para aqui, pois em última instância o próprio Deus é o culpado de tudo. Nessa oportunidade eu quero refletir sobre um livro que certamente é muito pouco lido e estudado por nós, o livro de Sofonias. Ele possui apenas 3 capítulos, 53 versículos e 1617 palavras. Mas do que este livro trata afinal? Ele trata do direito de Deus, de sua soberania e de seu caráter em julgar e conceder bênçãos aos homens. Este é precisamente o nosso grande dilema, pois baseamos a nossa vida na meritocracia, ou seja, devemos ser recompensados por nossos atos. Infelizmente, nossos atos não são dignos de boas recompensas. E esta é uma verdade que precisamos aceitar, apesar das boas ações que cometemos. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, nós encontramos a seguinte declaração sobre as nossas boas ações: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas. Nós somos maus, portanto, não haverá uma boa recompensa para nós com base nos méritos. Lembre-se disso quando estudar o livro de Sofonias. Nós sabemos mais sobre o autor de Sofonias do que conhecemos a respeito dos outros profetas. Afinal, sobre ele nos é informado a sua ascendência genealógica. No versículo 1 diz: palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cush, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias. Como observado no verso, Sofonias ele era um príncipe e também um profeta. Era um ancestral de Ezequias, um dos reis piedosos de Judá. A sua descendência não era de Manassés, o filho ímpio de Ezequias, mas do irmão dele, Amarias. O exercício profético de Sofonias aconteceu durante o reinado de Josias, conforme diz o primeiro versículo. William MacDonald diz que os estudiosos das Escrituras estão divididos quanto à data em que Sofonias escreveu seu livro. Ele teria sido escrito antes ou depois da reforma religiosa promovida por Josias. Se ele escreveu antes da reforma, certamente a sua profecia contribuiu para ela. Se, porém, ele profetizou depois da reforma, fica claro que a nação não passou por um arrependimento suficientemente profundo para evitar o juízo que a profecia traz. O meu professor Carlos Oswaldo acreditava que a expressão ali no versículo 4, o remanescente de Baal, indica que o seu ministério profético foi depois da reforma de Josias. Visto que essa expressão ela sugere alguma purificação religiosa que já havia acontecido, mas foi insuficiente para eliminar o culto de Baal em Judá. Esta influência maléfica, mesmo depois da reforma espiritual, pode ser observado por alguns aspectos. Primeiramente, os nobres da corte estavam usando roupas estrangeiras, demonstrando uma influência de uma cultura pagã, diz aí o versículo 8. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos dos reis, todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras.
ou, como diz a versão transformadora, costumes estrangeiros. Observe que a ênfase não está na moda, mas naquilo que ela representa. O segundo aspecto mostra a ausência de qualquer menção à Babilônia na destruição de Nínive, o que indica uma época em que a Babilônia ainda não tinha grande visibilidade internacional. Por fim, a maneira como Sofonias descreve Jerusalém e os seus pecados como semelhante aos dias de Jeremias. Ele indica as mesmas condições morais e espirituais em que a maioria do povo vivia, de uma forma correspondente aos dias de Jeremias. Percebe-se então que a reforma não alcançou aquilo que Josias pretendia, foi algo superficial. Ou seja, o povo, em sua maioria, depois de passar pelas dificuldades, voltou às velhas práticas pecaminosas. Podemos então resumir o contexto profético de Sofonias da seguinte forma: os dias de Sofonias foram marcados pela influência pagã, que é um elemento difícil de ser resistido, a não ser por uma transformação verdadeiramente espiritual. Os dias de Sofonias foram marcados pela miscigenação promovida pelos assírios e pelas alianças políticas, e isso era um elemento de enfraquecimento da fé. Os assírios adotavam essa política de misturar os povos para diminuir a influência e o poder deles. Fizeram isso com Israel, o reino do norte, e com isso eles se tornaram fracos. Esta é a mesma ideia na afirmação do Evangelho de Marcos. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Por fim, pela comodidade na manutenção da religiosidade em vez de uma transformação radical. Os anos passaram e a reforma espiritual de Josias se tornou meramente um ato cerimonial ou ritualista. Sofonias nos ajuda a entender que, pelo menos, 5 coisas sobre Deus. E talvez é à medida que nós vamos aprender sobre Ele que vamos ser gratos por aquilo que Deus Ele é. A primeira verdade que Sofonias nos apresenta é que apenas Deus é Deus. Sofonias nos ensina que podemos agradecer por esse Deus impressionante, pois é o único que merece toda reverência e admiração. Ele mostra esta verdade no capítulo 1, nos versos de 2 a 9. Infelizmente, nós não temos tempo para fazer essa leitura, mas procure ler depois. Leia todo o livro. Nós vemos nesses versículos iniciais que eles descrevem de uma forma dramática mais do que qualquer outra profecia na Bíblia. Os verbos aqui dizem tudo. Deus seria severo com o seu povo e o Senhor cumpriu a sua promessa. Na geração posterior da profecia de Sofonias, Jerusalém caiu nas mãos dos babilônios. Como uma situação religiosa descrita por Sofonias transparece para você. Os versículos 4, 5, 6, 8 e 9 desse primeiro capítulo descreve um pluralismo religioso e muitos deuses que eram então adorados em Jerusalém. E é desta forma então que nós vivemos os nossos dias de hoje, numa diversidade religiosa. E a ordem do Senhor é clara: calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O julgamento divino está às portas. Os pecadores devem tremer emudecidos diante da majestade do Senhor. Todas as desculpas do seu pecado e os protestos contra a sentença serão rejeitados, porque eles têm a palavra do Senhor. A mensagem de Sofonias destaca a santidade de Deus, demonstrando que apenas Deus é Deus e por isso digno de toda a adoração. A segunda verdade destacada pelo profeta Sofonias é que Deus ele é ativo. Sofonias nos ensina que devemos ser agradecidos, pois Deus ele age.
Se você tem vivido de forma injusta e conta com a apatia ou indiferença de Deus, Sofonias lhe diz: lamente-se. Lamente-se vocês que moram na Cidade Baixa. Versículo 11. O Senhor muda a sua ordem de calar-se diante dele para a adoração, agora para lamentar. Ou seja, ele diz ao povo de Jerusalém para gritar em sua aflição, pois ele está agindo em correção. As pessoas descritas aqui certamente se consideravam povo de Deus, porém eles estavam espiritualmente apáticos e eram indiferentes ao Senhor, conforme a imagem retratada aqui no texto. Veja a acusação do Senhor: castigarei os complacentes que pensam, o Senhor nada fará nem de bem nem mal. As pessoas que são indiferentes a Deus contam ao mundo sua visão equivocada de um Senhor indiferente e apático. Entretanto, desconsideram que a complacência deles ataca a santidade soberana do Senhor. Aqueles que são mais ignorantes a respeito da verdadeira religião também são os que mais têm certeza de que Deus é exatamente como eles. É irônico que esse tipo de suposição seja comunicada por pessoas que afirmam conhecer a pessoa de Deus. Nas Escrituras, o Senhor é registrado como sendo atuante, poderoso e agindo. O Senhor afirma através de Isaías: você não soube que há muito eu já o havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado? Agora eu o executo, eu o faço. Fique, portanto, agradecido pelo fato do nosso Deus não ser aquele que algumas pessoas da época de Sofonias supunham que ele fosse: indiferente, inativo. O Deus que adoramos se importa e age em nossas vidas. Esta é a segurança, a lição que aprendemos sobre Deus com a profecia de Sofonias. A terceira verdade destacada por Sofonias afirma que Deus é justo e misericordioso. Como temos que ser agradecidos por cada um desses aspectos do caráter dele. Mas vamos voltar à profecia de Sofonias. Ele diz: busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que ele ordena. Capítulo 2, versículo 3. A profecia é séria. Podemos ouvir os clamores, os gritos e sentir a expressão de angústia, as trevas e sentir o cheiro do pó da destruição, sentir o calor do zelo de Deus, o gosto amargo do dia. E esse dia seria o dia da ira do Senhor. Capítulo 2, versículo 3. Contudo, o Senhor envia esse aviso ao seu povo, pois ele deseja que eles tenham uma mudança diante do julgamento que se aproxima. Ele quer que eles voltem, que o busquem. Apesar da ênfase da sua misericórdia, o dia do julgamento não vai deixar de vir. Entretanto, nós temos a graça e a misericórdia de Cristo sobre nós. Eis o que a Santa Palavra nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. 1 Pedro 3, 1, 3 e 4. A verdade é que Deus é justo em trazer o pecador e exercer a misericórdia para aqueles que o buscam. Portanto, sejamos gratos mesmo diante desses dias difíceis. A quarta verdade destacada por Sofonias enfatiza que Deus é o juiz de todo o mundo. Nós devemos ser agradecidos porque sabemos que Ele fará o que é justo e certo, mesmo que tenhamos de esperar por isso. Até aqui, a profecia de Sofonias dirige-se amplamente ao povo do Senhor.
No entanto, a partir do capítulo 2, versículo 4, ele amplia seu raio de ação e deixa claro que Deus está de olho em todas as nações. Primeiro, ele se dirige aos filisteus, nos versículos de 4 a 7 do capítulo 2. A seguir, se dirige aos moabitas e amonitas, nos versículos de 8 a 11. E após, ele se dirige aos cuxitas, que viviam na Etiópia, que receberam aí uma palavra terrível no versículo 12. Até mesmo a poderosa Assíria cai sob o julgamento de Deus, nos versículos 13 a 15. E por fim, ele se dirige de novo a Jerusalém, já que Jerusalém age como as outras nações. Deus a tratará, portanto, da mesma forma, no capítulo 3, versículos de 1 a 7. As dificuldades da vida vêm após uma a outra, e a oportunidade para pecar se apresentam muitas vezes sem fim. Todavia, devemos negar a nós mesmos os prazeres pecaminosos. O prazer é apenas uma forma que o pecado assume a fim de nos atrair, principalmente em tempos de crise. Começamos a perceber então a direção que a profecia segue à medida que chama uma a uma as nações. Deus julgará toda a terra. Ele diz: decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Capítulo 3, versículo 8. Assim, ele o faz porque este mundo pertence a ele. Isaías diz: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito das coisas vindouras. Você me pergunta sobre os meus filhos e me dá ordens sobre o trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Deus tem o direito de julgar e o fará de uma forma integral e justa. Por isso, não se atemorize nesses dias de crise. A santa justiça dele se revela aqui. Portanto, seja agradecido. A quinta e última coisa que Sofonias nos ensina sobre Deus é que Deus é o Salvador de seu povo. Realmente não é difícil ver aqui a gratidão à medida que Deus promete restauração após suas promessas de julgamento. Então, purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Capítulo 3, versículo 9. O profeta, ao ouvir essas promessas, ele chama o povo de Deus a entoar cânticos. Ele diz: cante, ó cidade de Sião, exalte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Versículo 14. A seguir, o livro de Sofonias se encerra com Deus repetindo suas promessas de restauração. Versículos 18 a 20. Em cumprimento, portanto, da sua aliança com o seu povo. A grande notícia de Sofonias é que Deus restaura todo o seu povo. Aqui está certamente a maior de todas as razões para sermos gratos. Mesmo caído, Deus pode te restaurar. Ao mesmo tempo, a fidelidade de Deus em cumprir as suas afirmações se torna a razão da nossa esperança para esses dias de crise. A palavra nos afirma: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. Concluindo, para nós cristãos não há dúvida de que o ponto deste livro é a adoração a Deus,
pois ele trata do direito de Deus, de sua soberania e de seu caráter em julgar e conceder bênçãos aos homens. As verdades destacadas por Sofonias nos revelam que apenas Deus é Deus. Deus é ativo, Deus é justo e misericordioso, Deus é o juiz de todo o mundo, Deus é o salvador de seu povo. Por isso não posso deixar de exclamar: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Diante disto, eu quero então encerrar com uma oração. Amado Pai, nós te agradecemos porque temos muito para louvar e bendizer o Senhor por aquilo que o Senhor é. O Senhor independe das circunstâncias, de pessoas ou de momentos. E por isso nós queremos e somos gratos, porque o Senhor tem operado em nossas vidas, mesmo nesses dias difíceis. Portanto, continue agindo, nos ensinando a ver do teu caráter, da tua pessoa, e sermos de fato gratos pela grandeza do Senhor e por quem o Senhor é. Abençoe-nos, portanto, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.
Deus com o hino Voltei. Eu quero sentir mais uma vez o amor de Deus agindo em minha vida. Vim pra dizer, me arrependi. Me perdoa se eu alterado, eu sei que posso ser feliz. Me lembro de quando ouvi a sua voz falando ao meu coração pela primeira vez. Foi tão forte, maravilhoso, sim. Quem um dia o conheceu nunca pode se esquecer.